Bom, uma coisa que a gente tem que entender quando a gente faz a nossa anamnese é a descrição do estado atual, né? No estado atual, eu vou identificar a reclamação do cliente. Obviamente que ele vai reclamar o problema dele de maneira geral, né? Ele vai omitir, ele vai distorcer informações. E aqui, como eu bem ensinei, nós usamos muito o metamodelo para fazer boas perguntas para realmente extrair o problema do cliente. Mas vamos supor que temos já o estado atual definido, identificamos toda a estratégia do problema, fizemos boas perguntas, utilizamos de uma boa anamnese, entendemos o caso. Paramos por aí? Não. Não adianta nada eu fazer uma terapia se eu não tenho estado atual. Mas também não adianta nada eu fazer uma terapia se eu não tenho o estado desejado. Então eu tenho que o quê? Traçar uma meta, né? E essa meta é o estado desejado. O estado desejado. O que é o estado desejado? Onde estou, para onde vou. Se você não sabe onde está, você não começa de lugar nenhum. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então você precisa de conversar com o cliente qual é o objetivo. E às vezes quando ele te procura para uma sessão de hipnoterapia ou de coaching ou de, enfim, qualquer tipo de terapia, nem ele sabe onde ele quer chegar. Ou ele acha que o que você pode fazer por ele é algo que não se pode fazer. Ele acha que a sua terapia trata uma coisa que não é sua área. Sabe? Por exemplo, eu vou atuar numa questão de emagrecimento. Eu não posso atuar sobre a sua área renal, sobre a sua tireoide, sobre questões hormonais. Então eu preciso de uma parceria muitas vezes com um nutrólogo, por exemplo. Eu vou atuar sobre as suas questões emocionais, mas às vezes o cliente não sabe disso. Então eu tenho que ver se o estado desejado é atingível. Porque se ele tiver a ilusão de um estado desejado que não seja atingível, ele pode se chatear e se frustrar, porque, poxa, eu esperava que você me ajudasse a chegar em tal ponto e agora não é possível. Então tem que ser um estado desejado atingível, plausível e que a sua área de atuação chegue lá. Ah, me ajuda aqui a fazer a minha dieta alimentar. Não, eu não sou nutricionista. Se eu te der dicas de nutrição, eu posso falar um monte de bobagem. Eu vou atuar sobre as suas crenças, seus valores, seus comportamentos, sobre a sua relação e a sua compulsão alimentar. Eu vou atuar sobre a sua sensação de saciedade. Eu vou atuar sobre o seu equilíbrio, sobre a sua forma de se relacionar com sua autoimagem e com os alimentos. Nutrição, vai no nutricionista. Ah, me ensina como é que corre melhor? Não, procura um personal de corrida, procura uma academia, né? E não é tão simples assim levar o estado atual para o desejado. Por quê? Nós temos o que chamamos de intercorrências, né? Temos intercorrências ou interferências. Vou colocar um I aqui. Quais são as maiores interferências que acontecem que atrapalham você levar o seu cliente do estado atual para o estado desejado? Bom, zona de conforto é uma delas? Total, né? De certa forma, será que está confortável onde você está? Eu já tive cliente que afirmava ter depressão porque não arrumava emprego. Eu falei, se o problema é arrumar emprego, eu pego o telefone e eu te arrumo um emprego fácil. Não, mas na verdade é porque, sabe, não me aperta tanto. Porque, na verdade, eu gosto de ficar na minha casa. Porque o meu pai me dá o carro do ano sempre. Porque as minhas tias sempre me dão chocolate. Se eu aparecer em casa sem depressão, eles vão me mandar trabalhar. E aí, como que vai ficar a zona de conforto? Quer dizer que ela tem um ganho secundário. Toda depressão tem um ganho secundário, identifica o ganho secundário. Ah, mas não é culpa dela ter depressão. Realmente não é. É uma doença. Mas consciente ou inconscientemente, sempre tem um ganho secundário ao ter qualquer tipo de problema. Fumante. Qual que está sendo a zona de conforto ao fumar? Qual está sendo o ganho secundário ao fumar? Quando eu fumo, eu sinto um alívio, então o ganho secundário é o alívio. A intenção positiva dele é o alívio, tudo tem uma intenção positiva também. Será que tem formas de você sentir alívio sem ser pelo cigarro, que eu posso substituir? Muitas vezes temos também gatilhos que disparam o problema, que às vezes não foram contados no estado atual. A pessoa fuma, você faz com que ela não goste mais do cigarro, que ela decida parar de fumar, mas ela volta numa segunda sessão e fala, olha, teve um gatilho, quando a minha sogra faz um cafezinho, eu fumo.
Quando encontro o Joãozinho do bar, a gente sempre fuma. Isso não foi falado na anamnese. Então eu tenho que trazer uma sessão talvez só para tratar e para especificar a relação dele com o café e o cigarro. Será que eu posso substituir o cigarro pela água? Ao tomar um café, você vai sentir vontade de beber água ao invés de fumar. Ao encontrar o Joãozinho do bar e fumar, você vai encontrar o Joãozinho do bar e vai ver um jogo de futebol com ele sem fumar. Eu tenho que fazer uma troca de alguma forma. Então identifique ganhos secundários, né, zona de conforto, gatilhos que ainda disparam problema, por exemplo, quando eu fico nervoso eu como muito, ou então quando me tratam mal eu me isolo, ou então quando não me acham tão bonito eu deixo de ir na academia. São coisas que não adianta você tratar se você não vir de gatilho em gatilho. Por isso que eu sou um pouco contra as sessões únicas. Você acha que numa sessão única o terapeuta faz uma anamnese competente? Será que ele faz uma anamnese sem furos? Ele talvez dê a impressão que resolveu, mas ficam vários furos, vários gatilhos. Então assim, os profissionais do coaching, da PNL, da hipnose, já fazem uma terapia super breve. Mas vamos lá, né? Não precisa ser uma sessão. Apesar de que se resolve muita coisa em uma sessão, não prometa isso para o cliente, certo? Cada caso é um caso, pode demorar 8, 10, 12, 20, cada caso é um caso. Outras coisas que podem influenciar, por exemplo, são falta de habilidade. Eu quero passar num concurso público, me ajuda? Tá, mas você estudou? O quanto que você sabe dessas matérias? Então falta uma habilidade para ele fazer alguma coisa. Falta um conhecimento para ele fazer alguma coisa. Isso, eu quero fazer atividades físicas, mas você sabe como fazer atividade física? Então às vezes falta habilidade, ele tem que buscar esse recurso de alguma forma. O pior das interferências são o quê? Crenças limitantes. Crenças limitantes geralmente giram em torno de prosperidade, giram em torno de obesidade, relacionamento. Crenças que foram inseridas na nossa mente, geralmente por figuras de autoridade, que são tidas como verdades absolutas, como por exemplo, ganhar dinheiro é muito difícil, quem ganha dinheiro é desonesto, eu não sou capaz de ganhar dinheiro, ou todos dormem, menos eu. Eu tive um relacionamento ruim, então não quero me relacionar com mais ninguém, porque se o meu foi ruim, o outro também será ruim. Eu não emagreço porque é da minha genética, né? Então a minha genética não permite que eu emagreça. Será, né? Então as crenças limitantes, elas são facilmente ressignificadas e transformadas com a técnica Switch. Quem faz meus treinamentos percebem a facilidade como a gente cancela crenças limitantes com a técnica Switch. Outras coisas que podem ter, né, são variáveis externas, né? Como por exemplo, o cliente era para ele vir na outra semana, ele faltou, ou não deu para ele vir, aconteceu uma intercorrência qualquer, um problema de saúde, ou faltou o dinheiro, ele tinha dinheiro só para X sessões e você precisava de mais sessões, ou ele mudou de cidade. Então tem variáveis externas que podem interferir. Tem inúmeras outras que podem acontecer, mas elas são as principais. O que o bom terapeuta tem que trazer são os recursos, por um R de recursos. Os recursos que você vai colocar nessa linha entre estado atual e estado desejado. Aqui estão as induções, as sugestões, as emoções que você vai transferir para o cliente. Então, qual vai ser o plano estratégico? Qual vai ser a modelagem? Qual vai ser o plano de ação, né? Quais vão ser as tarefas que eu vou passar para o cliente? Quais vão ser as âncoras que serão instaladas? Quais serão as autoafirmações e autossugestões que eu quero que ele faça na casa dele para reforçar o que eu fiz? Vou usar sugestões diretas ou indiretas? Vou usar metáforas? Vou usar regressão? Vou usar ponte ao futuro? O que eu vou usar aqui vai depender da anamnese. Isso é terapia sob medida. Eu só sei que recurso eu vou colocar se eu tenho a descrição do estado atual. Aí beleza, vamos supor que deu tudo certo. Você eliminou ganho secundário, zona de conforto, ganho secundário, gatilhos, falta de habilidade, crenças limitantes, fatores externos, encheu de recurso, mas a pessoa não quer se tratar tanto. Quanto de 0 a 10 você quer parar de fumar? 8. Para mim não serve. Tem que querer 10. Quanto você está disposto a mudar? Quanto está disposto a se transformar? Ele tem que querer 10. Se ele não tiver o desejo de querer 10, não adianta. Então, muitas vezes ele quer desejar, mas não consegue desejar a mudança. E aí também vai entrar no recurso. Como fazer com que o cliente queira a mudança. Não basta querer mudar, tem que saber como mudar.
as mesmas estratégias vão levar aos mesmos resultados. Então tem que ser feito estratégias diferentes. Mas vamos supor que você chegou aqui no estado desejado. Ah, muito bem, chegamos no estado desejado, fizemos 5 sessões, o cliente agora está tratado, ressignificado, está tudo funcionando na vida dele. O que pode acontecer depois do estado desejado? Uma frustração. E eu não treinei o meu cliente a lidar com frustrações. Por exemplo, ele atingiu um objetivo muito grande que era parar de fumar, certo? E aí ele ficou 3 meses sem fumar. Mas no 4º mês ele foi mandado embora do emprego. E a esposa largou ele, e aquilo desestabilizou ele de uma forma que ele não soube lidar com a frustração e ele voltou a reativar toda a programação anterior. Afinal de contas, tudo que você já soube fazer algum dia, você pode voltar a ter. O gago pode voltar a ser gago? Pode, basta ele se sentir como um gago sente. O depressivo pode voltar a ter depressão? Pode, ele sabe exatamente como ter depressão. Ele sabe como fazer aquilo. Ele sabe como se curvar, como falar, como se trancar num quarto. Ele tem a estratégia disso. A questão é, ele quer se manter assim? Então eu tenho que treinar o meu cliente, ensinar para ele o que eu faço de certa forma. Ensinar auto-hipnose, ensinar autossugestões, ensinar âncoras para ele saber lidar com frustrações, porque a vida é cheia de frustrações. Então ele tem que ter uma resposta rápida à frustração para que ele saiba se equilibrar mesmo nas adversidades. E isso é um bom processo terapêutico. Não adianta encher a cabeça da pessoa de sugestão se você não prepara ela. Você faz uma sessão com ela na quarta-feira, mas no sábado ela está sozinha na casa dela. E acontece um desgaste emocional por conta de uma briga familiar. Ela precisa de saber como se ressignificar, como mentalizar, como visualizar, como aplicar as âncoras que você ensinou, como criar a visualização que você ensinou, como reativar a programação que está instalada. Ou seja, eu ajudo a instalar o programa na sua mente, mas se você não ligar esse programa todo dia, ele pode parar de funcionar e você desfazer toda a terapia. Então aqui é um modelo do que eu geralmente faço nos meus atendimentos.